E nós vamos falar sobre uma falha de segurança bastante crítica no aplicativo Safos, que é um aplicativo destinado a mulheres exclusivamente. É curioso, porque meio que repete o que aconteceu recentemente com o aplicativo Tia, lá nos Estados Unidos. Basicamente a mesma coisa, um aplicativo para relacionamentos, é só que eu entendo que esse daqui é mais focado em mulheres heterossexuais, enquanto esse daqui é mais focado para encontro entre mulheres, pelo que eu entendi, posso ter entendido errado, peço desculpa já de antemão. O fato é que ambos são aplicativos que parecem que foram desenvolvidos com vibe coding. Aquele negócio de você usar inteligência artificial, projeta um aplicativo aí para mim, faz isso aqui assim, assim. Isso é muito bacana, isso é muito legal, mas isso pode gerar falhas de segurança sérias, como é o caso aqui, né? Aparentemente, descobriram que se você usar determinadas chamadas diretas na API REST, você tem todos os dados das pessoas que estão lá cadastradas no aplicativo, né? Agora, o pior dessa história é que parece que a pessoa que identificou isso entrou em contato com o aplicativo para falar, olha só, tem esse problema no seu aplicativo, tem essa falha, é bom vocês corrigirem. E como é que o aplicativo tratou? Tratou isso como estamos sendo atacados. Eu vou entrar na justiça, vou pedir meus direitos e não sei o que lá. E isso é uma tendência que é muito comum aqui no Brasil. Então eu já falei para vocês aqui, o brasileiro tem essa tendência mesmo de entender como um ataque, mesmo quando é um hacker ético, quando é alguém que descobre uma falha no seu aplicativo e passa as informações para você corrigir, né? Ou seja, você deveria agradecer isso, obrigado por você ter avisado dessa conta, eu vou corrigir aqui os problemas e coisa e tal. No exterior, muitas empresas até pagam prêmios para quem descobre esse tipo de falha, porque você tá uma pessoa honesta que descobre um problema no seu sistema e te avisa, é muito melhor do que alguém que vai lá e ataca o seu sistema e vai roubar dinheiro, vai tentar prejudicar o seu sistema com isso, né? Vamos entender esse caso aqui e ver qual é o erro, porque é um erro muito comum, tá? É um erro que programadores cometem também, mesmo programadores com alguma experiência. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coincidência, poucas semanas atrás eu falei sobre esse caso aqui do aplicativo T, que é um aplicativo para mulheres que dão notas em homens. Então, tipicamente mulheres heterossexuais que saem, né, encontram com homens e querem dizer, olha, fulano e tal, sei lá, tem um pau pequeno, é ruim de papo. E aí botam nota lá para os caras e aí as outras mulheres podem consultar isso daqui. E uma coisa, esse aplicativo de hoje é um pouco diferente, o Safos, o que eu entendi é que é um aplicativo de encontro entre mulheres lésbicas, né, homossexuais, mas a premissa é a mesma. Qual que é a premissa desses aplicativos? São aplicativos só mulheres podem acessar, homem não pode acessar. E daí ele tem uma regra, ambos os aplicativos têm regras para garantir que são mulheres que estão criando a conta ali, que não é um homem criando a conta ali, ou um infiltrado qualquer criando a conta ali. Nos dois casos, foi exatamente esse mecanismo que acabou vazando e gerando a confusão toda. Então lá no aplicativo T, há algum tempo o pessoal criticou que você conseguia acessar todos os dados, né? Quando você criava uma conta no aplicativo T, você tinha que mandar uma foto sua, mandar informações, eu não sei o que lá, identidade, coisa e tal, para provar que você, né, é uma mulher mesmo. E daí esse sistema tinha falhas e você conseguia acessar todas as informações desse aplicativo. Foi um grande escândalo lá e coisa e tal, que sofreu um ataque hacker que expôs 72 mil fotos de mulheres cadastradas no sistema. E, enfim, eu não sei se eles consertaram, como é que ficou a situação. Eu imagino que muita gente passou a desconfiar um pouco desse tipo de aplicativo, porque eu sempre falo isso, né? Os aplicativos agora querem autenticação, querem know your customer, então tem que mandar foto, mandar documento. E a minha preocupação, eu como profissional de segurança da informação, eu sei quantos vazamentos já aconteceram no passado. Eu fico apavorado com isso, gente, porque infelizmente é inevitável. Hoje em dia você tem que fazer isso por um monte de aplicativo de linha telefônica, de não sei o que lá, qualquer coisa. O aplicativo pede para você mandar foto sua, fazer aquele negócio de reconhecimento facial, aproxime-se, não sei o que lá. E imagina, esses dados estão lá, esses dados vão ser vazados, em algum momento isso vai vazar. E aí, meu amigo, imagina a loucura que vai ser isso, porque, né, eles vão ter informações, muito mais informações sobre você. Isso não é um procedimento de mais segurança, isso é um procedimento de catástrofe social em construção, de avalanche de social em construção, esse tipo de exigência de autenticação para tudo, né? Mas enfim, é uma tendência que tem acontecido, né? A gente teve então esse caso do T alguns dias atrás, algumas semanas atrás, e agora a gente teve o caso do Safos. O Safos, pelo que eu entendi,
é um aplicativo brasileiro, desenvolvido aqui no Brasil, um aplicativo de relacionamento voltado para o público feminino e que possuía uma falha grave no código capaz de expor fotos e documentos de usuários. Curiosamente, parece que é o mesmo problema que tinha o outro cara lá, o aplicativo T, né? Que segundo estão mostrando, pelo que mostram aqui, eu confesso para vocês que eu não fiz nenhum teste nisso daqui, eu não cheguei a me aprofundar nesse caso, mas o que parece aqui é que você usando uma API REST, você dá um get REST aqui, você tem o JSON aqui sendo retornado, né? Para quem trabalha com programação sabe que isso é muito comum, né? A API REST é muito usada, o retorno em JSON é muito comum e não tem nada de errado com isso em si. O problema é que a grande falha que acontece com muitos programadores, e aparentemente também com a inteligência artificial, se o pessoal usou de fato o vibe coding nisso daqui, o problema que acontece nesse caso é que o programador entende que, como é uma API interna do sistema, só ele que vai chamar aquele API, então ele não precisa se preocupar. Ah, você eu que vou chamar aqui, vou passar o ID do usuário aqui, e daí ele vai me retornar os dados aqui, pronto, sou eu que estou chamando mesmo, não tem problema. O problema é que toda API REST, e API SOAP também, qualquer tipo de API que você chame, né, você, na verdade, é um endereço, um endpoint na internet que pode ser chamado de forma direta. E se pode ser chamado de forma direta, você pode, tem ferramentas para isso, mas até manualmente você consegue chamar essa chamada REST diretamente e obter essas informações, né? Então o que eu entendi que o cara fez isso daqui, testou isso daqui, e obteve exatamente as fotos das pessoas e coisa e tal. E ele até foi legal, tá? Porque ele até falou que eles não exploraram o caso, eles testaram, viram que o erro existia e entraram em contato com a Safos, né? Só que aí a Safos teve essa reação aqui: sofremos uma tentativa por parte de um grupo de homens. As medidas jurídicas já foram tomadas e todas as informações foram retiradas do ar. Ninguém poderá ter acesso fora do aplicativo, portanto, nenhuma foto de documento na etapa de verificação foi acessada. Faltou eles dizerem que não foi acessada porque o cara não quis. Se o cara quisesse fazer como fizeram aqui com o aplicativo TIA, né, que eles baixaram 72 mil imagens de usuárias, não só a foto das usuárias, baixaram também a identidade delas, um monte de dados e coisa e tal. Se os caras quisessem ter feito de maldade, eles poderiam ter feito, mas não fizeram. Ao contrário, eles avisaram o aplicativo, como é o correto. Aliás, botaram até uma fact-checking aqui nessa checagem. A empresa foi alertada por profissionais de segurança da informação sobre uma maneira insegura de tratar dados cadastrais usados na Safos. Não houve ataque, apenas apontamento de vulnerabilidade. Aí eles descrevem as coisas aqui. E parece que o pessoal da Safos já está tentando desdizer o que disse, né? Que fomos atacados por um grupo de homens e não sei o que lá. Importante registrar que estamos corrigindo as questões com medidas de cibersegurança e respondendo a todos os usuários em ordem de chegada. Além disso, vamos dar outro pronunciamento em breve sobre a operação, ok? Enfim, aqui ó. Galera, mas não será que é o momento de abraçar o papo que o maluco mandou com uma questão super válida, provando que os dados realmente estavam inseguros, do que ficar na defensiva? Não, porque já estamos com a equipe de cibersegurança ajustando o aplicativo, nosso intuito é sempre melhorar e nas próximas 48 horas e coisa e tal. Não, beleza, o intuito era melhorar mesmo. Precisava falar que mandou medidas jurídicas foram tomadas, eu vou processar o cara, né? Aqui, ó, já que não vazou nada, não tem motivos para ter medo. A responsável pela Safos tem que aprender a tratar melhor os dados de suas clientes e respeito, porque ainda denuncia falhas, a não ser insinuando que foi um grupo de homens. Foi um dev com a intenção de ajudar que mandou essa informação para lá, né? Pelo que eu entendi, o cara fez uma solicitação aqui, um requerimento na LGPD, alertando para o problema e coisa e tal. Não sei se isso resolve muita coisa não, mas enfim. Né, foi essa confusão, né? E aqui o pessoal dizendo, ó, Vibecode, um app, a gente não sabe se foi Vibecode, tá? Certamente foi uma codificação com falhas de segurança. Como eu falei para vocês, eu já vi esse tipo de erro. Se foi esse tipo de erro, eu já vi em código feito por desenvolvedor mesmo, infelizmente, é relativamente comum. E qual que é a maneira correta de você fazer isso? Você tem que autenticar as suas APIs como se fosse a sua aplicação também. Da mesma forma que você exige login e senha na sua aplicação, você tem que exigir na sua API, ou então compartilhar o token de autenticação entre a aplicação principal e a API, para você garantir que a pessoa que está acessando, primeiro, está logada e tem direito de acessar aquilo ali. Então, na verdade, são dois aspectos. Primeira coisa é que a API tem que ter autenticação também. Você tem que ter login e senha, tem que
ter token de autenticação, cookie, seja lá como for que você fizer a autenticação no seu aplicativo, tem que fazer isso na API também. A API tem que receber esse token, tem que checar se a pessoa está logada. Mas não é só isso não, o código da API tem que checar se aquela pessoa tem direito àquela informação. Por exemplo, eu já vi casos de aplicações em que você entra com um usuário A, e aí você manda na API buscar informações do usuário B. Não pode. Você é usuário A, você tem direito de ver as informações do usuário A. O usuário A, você pode ver as informações, são as suas informações. Mas você tem que checar também se aqueles pedidos, cada pedido da API você tem que checar se você tem direito, se aquele usuário tem direito de acessar aquela informação, né? É chato, é complicado, é cheio de erro, mas é preciso fazer isso. Porque senão você cai exatamente nesse problema. A pessoa se autentica com um usuário e acessa as informações dos outros usuários usando a mesma credencial, né? Aparentemente, essa foi o caso. Eles estão dizendo que é vibe coding. É que vibe coding ficou um negócio também mesmo de ofensa, né? Seu aplicativo é merda, você usou vibe coding, hoje em dia virou sinônimo. Não quer dizer que uma coisa seja igual a outra, mas sem dúvida alguma existe essa falha de segurança. E, bom, o cara falou aqui, ó, a pedido do aplicativo, apaguei os tweets. Esse cara aqui, acho que foi o cara que identificou o problema. E fica o alerta para os vibe coders. Agradeça que foram nerdolhas que descobriram isso ao invés da Deep Web. Se fosse a Deep Web, tinha feito um estrago nisso daí, né? Enfim, essa é a confusão. Meu conselho para quem desenvolve aplicativos, tome cuidado. Vibe code é legal. O que é vibe code? É você programar usando o ChatGPT. Ao invés de você fazer o programa, você fala, ChatGPT, faça um programa para mim que faz isso assim, 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 assim. Cara, funciona muito bem. Só que ainda não está perfeito, ainda dá problema pra caramba, então tem que tomar cuidado com isso. Para você fazer um protótipo de um sistema, acho ótimo, dá para fazer um protótipo bacana e depois corrigir, depois contratar um desenvolvedor de verdade para implementar aquela ideia para valer, porque só com o ChatGPT é muito arriscado, né? E outra coisa, tratem bem os hackers éticos. Se alguém avisar você de uma falha no sistema e coisa e tal, procure corrigir a falha, não briga, não acha imediatamente que está sendo atacado e coisa e tal, porque o cara está só apontando a falha, né? Isso é uma ajuda que ele está te dando, ele não está te criticando, ele não está querendo te jogar para baixo, ele está te ajudando.